Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Eu tava aqui me preparando para não fazer nada, né, que é a minha maior vontade ultimamente. E sobre gravar um vídeo, publicar, interagir com vocês aí, não tá sendo a minha prioridade ultimamente não, galera. Mesmo porque, né, são tantos assuntos, né, cara, que a gente precisava conversar aqui, debater, criar uma opinião crítica, né, são 3, 4 coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu confesso para vocês que eu penso sobre todas elas e algumas outras mais. Desenrola algumas ideias ainda para frente. E podia vir aqui, aproveitar esses pensamentos, gravar um vídeo para vocês, editar, publicar e tal. E cara, é só coisa ruim, mano. É só notícia ruim, sabe? E é isso que desanima. É isso que frustra a gente um pouco. Apesar de ser o tipo de assunto e conteúdo que a galera gosta tanto, o sensacionalismo, a tragédia, incitar o ódio, a revolta contra o sistema, alguém falando a real, metendo pau. Cara, isso faz mal pra gente às vezes, sabia? Eu reconheço isso. Eu tento transformar muito isso em incentivo, para continuar lutando, continuar resistindo. Mas às vezes o seu corpo, reflete essa energia negativa de formas diferentes. E é até bom descansar. Dar uma espairecida um pouco aqui. Porque, cara, quando foi a última vez que você viu uma notícia boa? Uma notícia legal aí, um entretenimento suave, tranquilo, aleatório, sabe? Diverso qualquer. Não tô falando de futilidade, superficialidade, não. Eu tô falando de coisa tranquila pra sua vida. Sabe? Não tem, cara. São sim 3, 4, 5 notícias que merecem importância por dia, e isso já é um volume muito grande, e mesmo assim são só notícias ruins. Quando foi a última vez que você abriu aí a sua internet, o seu celular, ouviu na TV, uma professora sendo homenageada pelo serviço prestado à comunidade? A última vez que eu vi foi uma professora que tinha morrido, salvando um aluno na questão de um incêndio lá, e aí sim ela foi homenageada. Porque dava para explorar politicamente o fato. Como os canalhas do MBL, que sempre meteram o pau em professor, depois fizeram um post em homenagem à professora, tratando ela como heroína. Sabe? É um mau-caratismo ao extremo, cara. Mas quando foi? Porque hoje, quando você vê o governo, ou as autoridades públicas homenageando alguém, é ditadores, pedófilos, estupradores, traficantes, ou para político corrupto em geral, senador cassado, deputado laranja, corrupto, juiz corrupto que se tornou ministro. Esses recebem homenagens, sabe? Mas e aquele herói aqui da comunidade? Se não der para explorar politicamente em torno dele, passa desapercebido, cara. Então não tem notícia boa. Quando é que você acorda um dia na sua vida e vê lá que o Congresso está debatendo a redução dos seus próprios salários? Eles estão lá discutindo entre eles como que eles vão fazer para equiparar o salário deles ao salário mínimo, e o debate é sobre o que fazer com o dinheiro que vai sobrar. Sei lá, dar esse dinheiro para quem está precisando, reinvestir na sociedade, para as pessoas desamparadas aí. Uma política assistencialista, sabe, séria, útil. Você não vê os caras debatendo isso. Os caras estão debatendo hoje de fundo eleitoral, quem roubou mais, quem roubou menos, se eu dou a embaixada pro meu filho, cocô, se desmatamento é bom ou ruim, sabe? Tem debates que não tem nem sentido, cara. Mas coisa boa para a sociedade, não. Políticas públicas. Vamos reduzir salário mínimo, vamos aumentar impostos, vamos aí privatizar o patrimônio do povo, sabe? É só isso de política pública. E o desemprego aí é 13 milhões de pessoas, cara. 13 milhões. Isso é o que eles estão contando. Devem estar em torno de 50 milhões. Tem gente que já desistiu. Tem gente que acha que é empresário vendendo água no farol, que é o bem-sucedido, trabalhando para ele mesmo, Eu não estou entendendo, cara. Vamos ver uma política pública simples, Ao invés de aumentar a carga horária de trabalho, reduzindo o salário, e sei lá, cortando benefícios, por que não vê uma política pública, por exemplo, que engloba tudo? E vamos reduzir a carga horária de trabalho. Olha que genial. Já parou para pensar nisso? Seria uma coisa simples, uma canetada lá e o apoio do Congresso.
De repente você que trabalha 8 horas por dia, na verdade você trabalha mais, mas está lá marcando que você tem que trabalhar 8 horas por dia para merecer um salário, né? Você ia trabalhar só 4, ganhando o mesmo salário, por lei. E aí essas outras 4 horas, né, ia dar oportunidade para aquela pessoa que é desempregada, né, trabalhar no seu lugar, no tempo que você estaria fora. E você com essas 4 horas a mais por dia livre, podia se dedicar a você mesmo, né, ao seu filho, à sua família como um todo, a um bom livro, para descansar, para pensar, para estudar. Olha só como isso ia produzir para a sociedade, galera, mas não. O governo está discutindo como fazer para explorar você cada vez mais ainda. Como tirar mais de você e pagar menos. Sabe? É isso que a gente vê. Mas você não vê notícias boas em torno disso, é só notícia ruim. Olhei a internet hoje, né, e a notícia em destaque. Menina de 8 anos morre lá em confronto, né, entre PMs e traficantes, numa comunidade pobre do Rio de Janeiro. Uma menina de 8 anos morreu, cara. E a galera tá aí, né, debatendo nas redes sociais que isso aí é, né, intolerável, que isso não pode, né? Lógico que não pode, cara. Sabe? Mas tem gente ainda defendendo que não, ela é vítima do confronto entre os policiais e os traficantes. Cara, não importa, né, se foi o policial que matou o traficante, né, ou como eles dizem, foi um acidente de percurso, né? Eu não consigo entender isso. Cara, é intolerável, né? Em qualquer circunstância, cara. Se ela tivesse caído sozinha na rua, tropeçado e morrido, era intolerável. Era para ser causa de comoção. Uma menina de 8 anos, uma criança de 8 anos. Sabe? Se tivesse morrido de doença na fila do hospital público, era intolerável. Se morreu porque um traficante matou, um assaltante, era intolerável. Né? Se um PM matou, é mais intolerável ainda, porque é o Estado. E a função do Estado seria proteger as pessoas, não matar as pessoas. Mas tem gente que fica aqui naquela ideinha, não, mas se foi mesmo comprovado que foi o policial que deu o tiro, foi uma fatalidade. É como se estivéssemos em guerra, e a gente está, e de repente aquilo fosse uma coisa tolerável. Se foi o PM, é tolerável. É fatalidade, acontece. É uma vítima de guerra, mas que a gente tem que aceitar. É inaceitável, cara. Independente da circunstância, é inaceitável, intolerável. Sabe, se fosse um traficante que tivesse atirado na cabeça da criança, né? O Brasil estava pegando fogo contra o crime, tem que matar esses traficantes, tudo. E eu concordo com vocês. Foi o PM que atirou na criança, talvez não. Propositalmente, eu quero acreditar nisso, né? Que realmente foi um acidente, um tiro involuntário, né? Se foi mesmo obra de um policial militar, né? Coisa que a gente nunca fica sabendo, né? O que realmente aconteceu. Né, como é o caso lá dos 80 disparos contra o cara no carro lá, né? Até agora ninguém sabe quem matou o cara. Né, o caso é que ele morreu. No caso da menina lá, se foi, né, digamos, suposição, né, que o país fosse justo, uma boa perícia, um bom judiciário, um bom processo envolvido no caso ali, e determinou que infelizmente foi o policial. Ah, mas o policial não pode morrer. Por que o traficante, quando mata a criança, tem que sofrer as mais graves punições do Estado contra ele e o policial não? Ah, porque ele está em atividade, ele está exercendo a sua função. Cara, a função dele não era proteger o povo? Eu entendo, cara. Eu vou falar pra vocês. Eu entendo muito de segurança pública, tá? E não sou um moleque assim pra falar, pra ficar sensacionalizando aqui e tal. Não. Eu entendo muito de questão de funcionários públicos, de segurança pública. E eu observo, né, a situação do Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais aqui do Brasil, que a situação é tensa, sabe? O clima de medo e tensão, né, obriga os policiais a ter um comportamento reativo, né, que pode ocasionar acidentes como esse aí. Eu vi um outro vídeo, esse aqui, ó. Depois, o nego diz que morre à toa. Olha só o que parece que ele tá na mão. Vai na frente, vai, rola nele. Olha só o que parece que ele tá na mão. Na Vila Vintém, saindo de favela, ó. Olha o que parece. O que parece que ele tá na mão? Olha lá. Olha lá. Mandar ele parar, ó. Ó, vou mandar ele parar. Para aí! Mostra aí o que tá na mão aí, cara. Olha lá. Olha o que ele tá na mão. Saindo de favela.
Depois ele morre e a culpa é de quem? Do polícia. Olha lá. O que é isso? Pedestal de microfone. Aí, pedestal. Olha o que ele tá na mão. Aqui, ó, pra eu botar Olha lá. a câmera, ó. Pode filmar. Pode filmar, vou Cara, você é louco sair com isso aí, cara. Isso Não. não existe, cara. Foi mal. Isso daí não pode sair com isso à noite. Você saindo de favela, da comunidade. Eu te abordei. Moça, Porra, me quase que tu perdoa. ia tomar um... Vocês dois ainda. Você ainda ia também, moça. Eu já não vou nem sair mais com Olha lá. isso. Olha o que ele tá na mão. Não pode Olha filmar lá. jogando na rede. Pode jogar. E eu vi a argumentação do policial militar ali falando que o cara tá carregando um tripé, né, pra ali colocar um microfone, uma câmera, não sei. E o policial justifica, ó, você podia ter tomado um tiro. Porque o cara tá carregando um tripé numa moto? Ah, mas ele tá saindo de uma comunidade pobre e tal, aquilo podia ser confundido com um fuzil ou algo do tipo. E sabe, a autorização do PM ali, do policial militar, é atirar pra matar. Essa é a política pública de segurança hoje. É o que todo mundo pede, todo mundo aplaude, chama de mito, faz sinalzinho de arma com a mão. Atirar pra matar. E o cara morre com um guarda-chuva, o cara morre porque estava varrendo a rua, o cara morre com a furadeira, né, trabalhando em cima de uma laje, o cara morre porque correu dos tiros e alguém confundiu ele com um ladrão correndo. E nesse caso o cara estava com tripé, por sorte ele não morreu. Mas o PM dá uma esculachada nele, né, justificando antecipadamente por que ele ia morrer. Você acha que é normal isso? Você aceita isso como... Ah, é assim mesmo, a gente tem que, né, aceitar. A gente tem que entender. Não é, cara. Porque esse policial ali, além do clima tenso e do medo, ele é orientado, ele é incentivado, ele é induzido a atirar primeiro e perguntar depois. Depois eles iam lá e plantavam uma arma na mão daquele cara lá e falavam, traficante, tem passagem, não sei o quê, e ninguém vai atrás disso. Vem a família dizer que o cara era um trabalhador, a polícia diz que o cara era bandido, que estava armado, e passa batido, vamos para outra notícia. Era isso que ia acontecer. Mas eu fiquei pensando ali, né, cara, o que acontece? Por que o PM faria aquilo? Por que ele pensa daquele jeito? Porque o cara tá saindo de uma comunidade pobre, tá andando de moto, né? Isso já justifica a morte dele? Tomar um tiro de fuzil pelas costas, por exemplo? Por quê? Porque o policial se assustou? Ele tá com medo de morrer, legítima defesa. O policial ele é incentivado sim a se comportar dessa forma. Por todas as circunstâncias. Eu acho que a principal é o Estado. O governador, que é o chefão dele, né, faz uma exploração política do fato, ia chegar comemorando, né, ia dar medalha pro policial militar, no caso ali, se ele matasse aquele, né, perigoso traficante, carregando um tripé, né, para uma câmera, ou para um pedestal de microfone para cantar numa igreja, sei lá. É isso, cara. Eu acho que quem é que manda? Você acha mesmo que a polícia tá trabalhando para você? Tá trabalhando para a sociedade, para o povo, para a massa? Não, ela trabalha para os caras lá, mano. Trabalha para a elite. E a elite vai dar uma medalha para ele se ele matar aquele traficante. Mesmo que não fosse. Ele está sendo ali forçado a isso também. Tem ordens para cumprir. O Estado não fornece, né, um bom salário para ele, não valoriza a carreira dele. Né, o Estado também não dá equipamento suficiente para ele. E não tem uma estrutura de segurança, né, para a sociedade ali que seja eficiente. Então cria circunstâncias em que o PM fica ali exposto. O policial, o agente de segurança fica exposto. Vou morrer a qualquer momento num confronto desse aí. Vou atirar primeiro. Ainda mais agora, porque o governador e o povo está autorizando eu atirar primeiro. Está autorizando atirar em quem ele deveria proteger, cara. Eu quero que traficante, miliciano, né, policial corrupto, todos morram. Se você causar uma morte, você tem que morrer. Sendo covarde, sendo bandido, para ter algum benefício, você tem que morrer. Mas pensa bem, quem está acima desses caras todos? Quem está acima da milícia? Você vê muito político ligado com miliciano. Quem está acima dos traficantes? Quantos políticos você já viu aí que comandam o tráfico? Você sabe disso? Quem é que manda na polícia? Principalmente quando é para mandar para cima do povão, da massa. É os mesmos, caras, as autoridades públicas. Eles são o chefe do esquema todo. Tudo de ruim da sociedade vem daqueles caras lá. Mas eles estão protegidos pela polícia, que a gente paga para proteger a gente. Eu podia ler a matéria sobre a menina que morreu, né, e ver lá os detalhes do que aconteceu, fazer sensacionalismo com vocês aqui também, né, mas eu tô falando aqui a real, né, do que eu tô pensando, tá vindo na minha cabeça, eu tô falando,
E eu não quis ler a notícia, né? Eu não quis saber detalhes. Eu vi uma criança que morreu ali e talvez alguém venha justificar a morte da menina, né? Por quê? Porque ela saiu correndo com a vassoura na rua? Porque ela estava brincando com um pedestal de música no quintal de casa? É justificável, não é? Muita gente entende como assim. É o que eu disse pra você, cara. Nada disso é bom. Nada. Nada justifica. Nada justifica nem mesmo quem tolera, quem aceita. Vou falar o que pra vocês, cara? Ficar me apegando a detalhes, criticando, detonando aqui e tal. Eu tô falando que eu tô sentindo de coração aqui, cara. E sabe, tá tudo errado, mano. Tá tudo bagunçado. Vou gravar um vídeo pra vocês, pra me promover aqui no canal, pra ganhar um like, pra ganhar uma visualização. Em cima do quê? Da morte de uma criança, mano? Não era isso que a gente devia estar pensando aqui, sabia? Não era esse tipo de conteúdo que a gente devia estar se esforçando pra produzir. Alguma coisa que contribua pra sociedade. Não sei, cara. Pode estar contribuindo com a sua revolta, com um pensamento crítico legal, entendendo o que está acontecendo, pensando um pouco a mais. Mas não é bom, mano. Não é bom nem os detalhes, nem o fato, nem as consequências, nem a ação como um todo. Nada disso é bom, mano. Nada disso, cara.